Rapto de uma secretária. O chefe da máfia deu 1 hora para devolverem. Olá a todos. Antes de começarmos a história de hoje, peço um pequeno favor. Se gostam de histórias emocionantes como esta, por favor, reservem um momento para subscrever o canal e ativar o sininho para não perderem as nossas novidades. Demora apenas 1 segundo. É completamente grátis e o vosso apoio ajuda-nos a criar histórias mais sentidas e inesquecíveis. Também gostaríamos de saber de onde nos estão a ver hoje. Por isso, deixem a vossa cidade ou país nos comentários e deem um olá. Agradecemos imenso o vosso apoio. Agora, voltemos à nossa história. A última coisa normal que disse a Damien Cross foi que Lisboa sobreviveria uma noite sem ele. Eram 20h37 de uma quinta-feira à noite e a chuva transformara as janelas da Torre Cross em espelhos escuros. 42 andares abaixo, os faróis rastejavam pelo centro da cidade, enquanto a maior parte do escritório já estava em silêncio. Levei o último café de Damien para o seu escritório e coloquei-o ao lado de uma pilha de contratos que ele parecia ter decidido que eram mais importantes do que o sono. Um dia, Sr. Cross, vai descobrir que Lisboa sobrevive enquanto dorme. Damien levantou o olhar. Aos 37 anos, tinha um rosto que fazia estranhos reconsiderarem frases descuidadas. Cabelo escuro, olhos cinzentos, uma expressão perfeitamente controlada. Vestia um fato carvão com a gravata ligeiramente desapertada, o que era o mais próximo que Damien Cross alguma vez chegava de admitir que estava cansado. Vou acreditar quando vir, disse ele. Isso exigiria fechar os olhos. Então identificamos o problema. Tentei não sorrir. Era sua secretária há 4 anos. Tempo suficiente para saber que Damien raramente brincava, e tempo suficiente para reconhecer quando ele fingia que não o fazia. Recolhi a última pasta da sua secretária. A sua reunião para o pequeno almoço é às 8h30 amanhã. O Luke adiou a revisão legal para as 10. Eu sei que disse isso na terça-feira. Atrasou-se na terça-feira? 7 minutos. Os seus olhos estreitaram-se. Contou. É literalmente o meu trabalho. Algo suavizou em volta dos seus olhos. Mal em Damien. Mal contou. Peguei na minha mala. Boa noite. A sua atenção voltou-se para a chuva. Peça ao Luke para levar lá para baixo. O Luke tem vida. Discutível. A garagem fica a uma viagem de elevador. Rachel. Uma palavra. Quieta. Séria. Parei na soleira da porta. Manda o SMS quando chegar a casa. Ele acenou uma vez e voltou aos seus contratos. Saí às 20h39. 12 minutos depois, o meu mundo deixou de ser comum. O elevador abriu-se na garagem subterrânea às 20h49. Luzes fluorescentes refletiam-se no betão polido. A chuva sussurrava pelas aberturas de ventilação. Os meus saltos faziam pequenos ecos agudos enquanto eu caminhava para o meu carro. Levei a mão à mala para procurar as chaves. O meu telemóvel mostrava 4 barras de sinal, depois 2, depois nenhuma. Parei. O silêncio parecia diferente lá embaixo, não vazio. A observar. Olhei para a câmara de segurança mais próxima. A sua luz indicadora estava acesa. Disse a mim mesma que estava a ser ridícula e continuei a andar. A 6 metros do meu carro, o indicador desapareceu. O meu telemóvel vibrou uma vez na minha mão, depois escureceu. Virei-me para o elevador. Algures atrás de mim, a porta de um veículo abriu-se. Ouvi passos, lentos e medidos, mas não conseguia dizer de que direção vinham. O meu batimento cardíaco acelerou. Continuei a andar, em vez de correr. Damien tinha dito uma vez ao Luke que o pânico desperdiça informação. Na altura, pensei que soava insuportavelmente a Damien. Agora entendia. Olhei em volta. Pilar de betão branco, nível B3, saída norte a 30 metros. Câmara de segurança apagada. Elevador atrás de mim. Lembra-te de tudo. Levei a mão ao botão de chamada de emergência no meu telemóvel. Sem sinal. Então as luzes da garagem piscaram uma vez. Esse foi o último detalhe claro que me lembrei daqueles 51 segundos. Mais tarde, o Luke reconstruiu a linha temporal para mim. Às 20h50, a câmara que cobria a minha fila de estacionamento perdeu o sinal. Às 20h51, voltou. O meu carro não se tinha movido. A minha mala estava ao lado da porta do condutor. O meu telemóvel estava a vários metros de distância. Lá em cima, o café de Damien ainda estava quente.
Os contratos ainda estavam abertos sob a sua mão e no meu calendário, escrito pela minha mão. O dia seguinte ainda começava exatamente como planeado. Mas quando aquela câmara voltou a ligar-se, eu tinha desaparecido. Às 8h06 da manhã seguinte, Damien Cross entrou no seu escritório e parou antes de chegar à sua secretária. O Luke Bennett disse-me mais tarde que nada de óbvio estava errado. As luzes estavam acesas. Os relatórios da manhã tinham chegado. Lisboa movia-se para lá das janelas exatamente como sempre. Mas a minha secretária estava silenciosa. Sem teclado, sem máquina de café, sem voz a lembrar Damien que a sua reunião para o pequeno almoço começava em 24 minutos. Ele olhou para minha cadeira vazia. Onde está a Rachel? O Luke verificou o telemóvel. Ela não ligou. Damien pegou no seu próprio telemóvel e discou o meu número, direto para o voicemail. Tentou outra vez. Mesmo resultado. Eu trabalhava para ele há 4 anos. Tinha ligado de engarrafamentos, comboios atrasados, um elevador avariado e uma vez do corredor do meu apartamento porque um cano rebentado tinha inundado a cozinha. Eu simplesmente não desaparecia da agenda matinal. Cancele o pequeno almoço, disse Damien. O Luke estudou-o. Por quanto tempo? Damien olhou para a minha secretária. Até sabermos onde ela está. Às 8h12, já estavam no escritório de segurança do edifício a rever as gravações da noite anterior. Viram-me a sair do elevador. Às 20h49, viram-me atravessar a garagem. Depois, o ecrã ficou preto. 51 segundos. Quando a imagem voltou, o meu carro permanecia no lugar. Eu não. Damien viu a sequência novamente. Depois outra vez. Falha técnica? Perguntou. O gestor de segurança abanou a cabeça. Não houve falha no sistema. Então por que perdemos a câmara? Alguém interrompeu aquele feed específico. O Luke inclinou-se para o monitor remotamente. Estamos a verificar. Às 8h19, desceram. A minha mala ainda estava ao lado da porta do condutor. O meu telemóvel estava vários metros à frente. Damien pegou nele e virou-o na mão. A capa era azul escura, com uma pequena rachadela perto de um canto. Ou tinha recusado substituí-la porque a rachadela não afetava nada importante. Damien chamara essa lógica questionável. Aparentemente, lembrou-se que ela não deixaria estas coisas. Eu sei, disse o Luke. Damien olhou para a câmara acima da fila de estacionamento. O indicador estava a brilhar novamente. 51 segundos. Alguém soubera exatamente onde eu caminharia e exatamente quando. Às 8h31, abri os olhos em outro lugar. A primeira coisa que notei foi o som, um zumbido mecânico baixo, depois uma buzina de comboio distante, depois o ritmo constante de carga, vagões a passar algures para lá das paredes. Estava sentada numa sala simples com paredes de betão, uma mesa de metal, 2 cadeiras e uma grade de ventilação perto do teto, sem janelas. A minha mala e o telemóvel tinham desaparecido, mas eu estava ilesa. O medo chegou rapidamente. Dei-lhe 5 segundos. Depois comecei a contar. O comboio durou 38 segundos. Os ventiladores de ventilação ligaram-se pouco depois, transportando o cheiro fraco a diesel e asfalto molhado. Zona industrial, talvez a oeste do centro. Levantei-me e examinei a sala sem tocar em nada desnecessário. Uma porta, sem relógio visível, sem marcas úteis. Então, passos aproximaram-se. A porta abriu-se e um homem alto, de casaco escuro, entrou. Reconheci-o de ficheiros que tinha organizado para Damien. Gavin Mercer. Ele colocou um telemóvel na mesa. Bom dia, senhorita Monroe. Mantive a voz firme. Podia ter pedido um agendamento. Gavin sorriu. Ele teria aceite? Provavelmente não. É por isso que estamos aqui. Sentou-se à minha frente. O seu empregador tem algo que eu quero. Então isto parece uma conversa que deveria ter com ele. Nesse exato momento, 42 andares acima do centro de Lisboa, Damien voltou ao seu escritório com o meu telemóvel na mão. Colocou-o na minha secretária vazia. O Luke estava ao seu lado quando a linha privada de Damien começou a tocar, sem identificação de chamadas. Damien atendeu sem tirar os olhos da minha cadeira. Cross. Gavin olhou diretamente para mim e sorriu. Bom dia, Damien. Acho que finalmente encontrei algo que não consegue substituir. Deixe-me ouvir a voz dela.
Damien disse-o com tanta calma que o sorriso de Gavin desapareceu por meio segundo. Sentei-me à sua frente sob a luz fluorescente, ouvindo o zumbido mecânico fraco atrás das paredes de betão. O telemóvel repousava entre nós na mesa de metal. Gavin ligou o altifalante. O seu empregador quer garantias. Inclinei-me para a frente. Bom dia, Sr. Cross. Silêncio. Breve, mas notório. Damien conhecia-me bem o suficiente para ouvir o que Gavin não ouvia. Eu raramente lhe chamava Sr. Cross quando estávamos sozinhos, a menos que outra pessoa estivesse a ouvir. Rachel. Ouvir o meu nome na sua voz fez algo perigoso à minha concentração. Lembrou-me que algures para lá daquelas paredes, o mundo ainda estava a mover-se. Está tudo bem? Estou bem. As minhas mãos estavam frias, mas a minha voz permaneceu firme. Um comboio de mercadorias soou à distância. Uma buzina, depois outra. Vários segundos depois veio o ritmo pesado de vagões de carga. Observei Gavin em vez de me virar para o som. Damien precisava de informação. Eu precisava de a dar sem que Gavin percebesse. Desculpe pelo compromisso de Lisboa, disse eu. Esqueci-me de o mover antes de sair. Gavin mal reagiu. Damien não respondeu imediatamente. Não havia compromisso de Lisboa. Nunca houve. Durante quase 2 anos, eu tinha usado nomes de cidades como código na agenda privada de Damien, sempre que detalhes de viagens ou transporte precisavam de referências rápidas internas. Lisboa significava carga ferroviária. Não se preocupe com a agenda, disse Damien finalmente. O Luke trata disso. Ele entendeu. A minha respiração abrandou. Gavin pegou no telemóvel. Agora podemos discutir o que acontece a seguir. Ele mencionou um acordo de distribuição de carga que Damien rejeitara 2 vezes. Lembrei-me de preparar ambos os conjuntos de documentos. O acordo daria a Gavin acesso a rotas e instalações que Damien considerava estrategicamente importantes. Aprove-o, disse Gavin. E a senhorita Monroe sai desta inconveniência. A resposta de Damien veio imediatamente. Não, Gavin recuou. Talvez não tenha entendido. Entendi perfeitamente. Então entende o que está em jogo. Sim. A voz de Damien permaneceu quase anormalmente controlada. É por isso que a sua proposta é inaceitável. Gavin olhou para mim. Está a negociar enquanto a sua secretária está sentada numa sala que não consegue encontrar. Não estou a negociar. A luz fluorescente acima de mim zumbia suavemente. A expressão de Gavin endureceu. Todos negociam quando o preço é suficientemente importante. Damien ficou em silêncio por 2 segundos. A Rachel ainda me consegue ouvir? Ela consegue. Rachel, ouve com atenção. Não corras riscos desnecessários. Presta atenção a tudo à tua volta. O Luke e eu tratamos do resto. Olhei para a mesa para que Gavin não visse o alívio no meu rosto. Entendido. Gavin deu uma risada baixa. Ainda pensa que está a dar instruções? Não, disse Damien. Estou a dar-te uma oportunidade. Ouvi movimento através do altifalante. Depois a voz do Luke algures mais longe do telemóvel. Damien perguntou-lhe as horas. 9h17. Damien repetiu. 9h17. Gavin franziu o sobrolho. Damien continuou. Tem até às 10h17 para devolver a Rachel em segurança. Gavin olhou fixamente para o telemóvel. E o que acontece exatamente às 10h17? Depende inteiramente do que fizer durante a próxima hora. Isso é suposto assustar-me? Não. A resposta de Damien foi imediata. É suposto clarificar a sua agenda. Apesar de mim, quase sorri. Gavin não. Acredita que consegue encontrar esta localização em 60 minutos? Não disse isso. Algo na voz de Damien mudou a sala. Não mais alto, mais frio, mais certo. Disse. Tem 60 minutos. A chamada terminou. Gavin permaneceu imóvel, a olhar para o ecrã escuro. Lá fora, outro comboio de mercadorias passou algures para lá das paredes de betão. Contei os segundos entre a buzina e o primeiro vagão. 8. Guardei o número. Gavin olhou para o relógio. Restavam 59 minutos. Ele pensava que Damien tinha começado uma contagem decrescente para me encontrar. Eu sabia melhor. Damien Cross nunca definia prazos para coisas que não conseguia controlar. O que quer que aquela hora significasse não era uma promessa a si mesmo. Era a última escolha que pretendia dar a Gavin Mercer. Às 9h18, Damien fez a primeira chamada.
E às 9h22, a manhã de Gavin começou a desmoronar-se. Aprendi a sequência exata mais tarde com o Luke. Damien nunca levantou a voz. Nunca explicou mais do que o necessário. Ligou a um operador de mercadorias que lidava com vários carregamentos de Gavin e fez uma pergunta sobre se a relação deles com Mercer valia a pena comprometer todos os futuros contratos Cross. Minutos depois, o operador suspendeu o acesso de Gavin para revisão. Um parceiro de armazém seguiu-se, depois um corretor de transportes, depois outra empresa que tinha passado anos a tentar manter-se amiga de ambos os lados. Damien não disse a ninguém que decisão tomar. Simplesmente tornou o custo de escolher Gavin impossível de ignorar. O Luke ficou ao lado de um mapa de Lisboa, enquanto a informação chegava através de 3 telemóveis. Lisboa significa carga ferroviária, disse ele. A Rachel deu-nos isso deliberadamente. Damien olhou para os corredores industriais ocidentais. Ela ouviu um comboio durante a chamada. Eu também. O Luke marcou várias localizações. Linhas de carga ativas, armazéns com ligações indiretas a Mercer e propriedades suficientemente próximas para explicar o som. Temos 9 possibilidades. Vamos reduzi-las. Às 9h27, o telemóvel de Damien tocou. Um dos operadores de armazém regulares de Gavin estava a retirar o acesso. Às 9h29, outro contacto de transportes parou completamente de atender Gavin. Poder, disse-me o Luke mais tarde. Parecia diferente quando Damien o usava. Sem portas batidas, sem discursos dramáticos, apenas menos lugares para ir. Entretanto, sentei-me sob a luz fluorescente e ouvi Gavin descobrir essa lição. Uma chamada de telemóvel de cada vez. A sua primeira conversa durou menos de 1 minuto. Liga de novo, disse ele. A segunda terminou com ele, a olhar fixamente para o ecrã. A terceira fê-lo sair da sala. Através da porta fechada, ouvi fragmentos. Usa o transportador alternativo. Silêncio. Então encontra outro. Mais silêncio. Não me importo com o que o Cross lhes prometeu. Olhei para a grade de ventilação e contei outro comboio. Buzina 8 segundos. Vagões 41 segundos. O ventilador ligou-se depois, trazendo fumos de diesel e o cheiro fraco a betão molhado. Algures lá fora, um caminhão deu marcha atrás. O seu sinal de aviso ecoou 2 vezes antes de desaparecer. Levantei-me e examinei a sala novamente. Havia tinta azul desbotada ao longo da parte inferior de uma parede e um autocolante de inspeção gasto na mesa de metal. A maior parte da escrita tinha desaparecido, mas conseguia distinguir a forma de um logótipo de empresa de carga. Ainda não é suficiente. Continua a procurar. Continua a ouvir. Damien tinha me dito para prestar atenção. Isso era algo que eu podia controlar. Às 9h34, o Luke recebeu o relatório de segurança da Torre Cross. Leu-o uma vez, depois outra. Damien. Damien virou-se do mapa. A câmara da garagem não foi interrompida do exterior. O Luke colocou o relatório na secretária. Alguém usou uma credencial interna válida para desativar aquele feed. A sala ficou silenciosa. De quem era a credencial? Estão a rastrear agora. Damien olhou através da parede de vidro para minha secretária vazia. Alguém sabia quando a Rachel saiu. A agenda dela era acessível ao pessoal sênior. Não a rotina exata. A expressão de Damien mudou imperceptivelmente. Alguém a observava. Às 9h36, Gavin voltou ao meu quarto sem a confiança que trazia consigo anteriormente. Levanta-te. Levantei-me. Já nos estamos a mover. Os seus olhos estreitaram-se. Fizeste demasiadas perguntas. Hábito profissional. Ele estendeu a mão para o telemóvel quando este tocou novamente. Observei o seu rosto enquanto ele ouvia. O que quer que ele tivesse ouvido não era bom. Foi aí que percebi o que Damien estava a fazer. Ele não estava a procurar uma sala escondida numa cidade de milhões. Estava a encolher o mundo de Gavin até que houvesse menos salas para me esconder. Às 9h38, o Luke recebeu outra mensagem. Desta vez, não precisou de a ler 2 vezes. Identificaram a credencial. Damien olhou para ele. Thomas Grant. Durante 9 anos, Thomas tinha assistido às reuniões de Damien, acedido a agendas internas e atravessado a Torre Cross sem que ninguém o questionasse. Damien olhou fixamente para o nome durante vários segundos. Depois verificou o relógio. Restavam 39 minutos.
Algures em Lisboa, Gavin estava a preparar-se para me mover. Algures dentro da organização de Damien, um homem em quem ele confiava tinha aberto a primeira porta. E pela primeira vez naquela manhã, Damien já não estava a resolver um problema. Estava a caçar a forma de uma traição que estivera ao seu lado o tempo todo. Às 9h39, Gavin finalmente percebeu que ficar num só lugar se estava a tornar mais perigoso para o seu plano do que mover-me. E isso deu-me exatamente uma oportunidade de deixar um rastro para Damien. A porta abriu-se e Gavin fez um gesto para o corredor. Vamos sair. Levantei-me sem discutir. O medo ainda estava lá, frio e constante sob as minhas costelas. Mas o medo tornara-se ruído de fundo. Os detalhes importavam mais. Entrei num corredor estreito com paredes de betão e uma faixa amarela desbotada a correr pelo chão. 12 passos levaram-nos a uma escada de metal. 26 degraus levaram-nos para baixo. No fundo, uma baía de carga aberta revelou a luz cinzenta do dia, asfalto molhado e carris de carga para lá de uma cerca de arame farpado. Um comboio movia-se lentamente à distância. Contei 8 segundos da buzina ao primeiro vagão novamente. Mesma linha, mesma direção. Bom, então vi um marcador rodoviário verde para lá da cerca e captei uma palavra antes que um caminhão estacionado bloqueasse a minha vista. Cícero, melhor. O telemóvel de Gavin tocou. Sim, ele parou de andar. O que quer dizer que suspenderam o acesso? Silêncio. Usa o transportador alternativo. Outra pausa. A sua expressão apertou-se. Então encontra outro sítio. Mantive o rosto neutro. Damien estava a fazer exatamente o que eu pensava que faria. Não estava a criar caos. Estava a remover escolhas. Perto da baía de carga, notei 3 portas de armazém pintadas de azul desbotado. Uma ostentava um antigo logótipo circular de carga. Já o tinha visto antes, enquanto organizava registros de propriedades para Damien. Great Lakes Freight Storage. O nome assentou no lugar. Gavin terminou a chamada. Move. Lá fora, um SUV escuro esperava perto da doca de carga. Tinha talvez 20 segundos antes de estar lá dentro. Os meus dedos tocaram a pulseira prateada à volta do meu pulso. Damien tinha mandado depois do meu primeiro ano na Torre Cross. Tinha ficado até tarde durante 3 semanas a ajudar a reorganizar um desastre de agendas arquivadas. E uma manhã, encontrei uma pequena caixa na minha secretária. Sem cartão, sem discurso, apenas uma simples pulseira prateada. Quando perguntei para que servia, Damien ficara genuinamente incomodado com a pergunta. Retenção de funcionários, disse ele. Ri-me durante 10 minutos. Ele fingiu não me ouvir. A pulseira não significava nada, segundo ele, que era exatamente por isso que eu sabia que ele a reconheceria. Gavin virou-se para o veículo enquanto outra chamada chegava ao seu telemóvel. Deslizei a pulseira e segurei-a contra a palma da minha mão. 3 passos. 2. 1. Deixei-a cair ao lado da linha de segurança amarela, onde a prata se destacaria contra o betão escuro. Nenhum gesto dramático, nenhum olhar para trás. Apenas um pequeno objeto deixado exatamente no lugar onde Damien procuraria. Subi para o veículo. Enquanto nos afastávamos, observei pela janela. Carris de carga, portas de armazém azuis, Cicero Avenue, uma torre de água a sul. Então o edifício desapareceu atrás de nós. Às 9h47, Damien e Luke chegaram a Great Lakes Freight Storage. Depois de combinarem a minha pista ferroviária com agendas de carga, propriedades da Mercer Link e relatórios de contactos empresariais que tinham visto atividade inesperada naquela manhã, a sala estava vazia. A cadeira permanecia ao lado da mesa de metal. Luke verificou a área de carga enquanto Damien caminhava lentamente pelo corredor. Chegou ao fundo da escada e parou. A minha pulseira estava ao lado do seu sapato. O Luke disse-me mais tarde que Damien não falou durante vários segundos. Simplesmente pegou nela e virou a banda prateada na mão. A Rachel deixou isto, disse o Luke. Damien fechou os dedos à volta dela. Sim, ela sabia que encontraríamos este lugar. Damien olhou para a baía de carga aberta. Ela sabia que eu encontraria. Lá fora, o Luke encontrou rastros de pneus frescos que levavam em direção a Cicero Avenue. Uma câmara de trânsito próxima forneceu a próxima peça minutos depois. Veículo, SUV
escuro a sul. Damien meteu a minha pulseira no bolso do casaco. Então, o telemóvel do Luke tocou. Ele ouviu com atenção antes de olhar para Damien. O Thomas Grant acabou de sair do seu apartamento com bagagem. Temos uma localização. Damien verificou o relógio. Restavam 26 minutos. Onde? A caminho do norte. Se sairmos agora, podemos alcançá-lo antes que chegue perto do aeroporto. Damien olhou para sul, em direção à estrada que Gavin me tinha levado. 9 anos de confiança estavam a ir para norte. Eu estava a ir para sul. Pela primeira vez naquela manhã, essas duas direções exigiam duas versões diferentes de Damien Cross. O Luke esperou. Damien tocou na pulseira dentro do bolso. Mantenha alguém a vigiar o Thomas e a nós. Damien abriu a porta do carro. Vamos para sul. Às 9h51, Gavin Mercer olhou para mim e fez uma pergunta que mudou a forma como entendi toda a manhã. Sabe por que a escolhi? O SUV escuro movia-se para sul através de Lisboa, passando por ruas industriais molhadas e filas de armazéns antigos. A chuva traçava linhas finas através das janelas. Observei cada cruzamento que passávamos, cada sinal, cada ponte. Detalhes primeiro, respostas depois. Porque pedir uma reunião a Damien teria sido menos dramático, disse eu. Gavin não sorriu. O seu telemóvel tocava quase continuamente desde que saímos do armazém. Cada chamada parecia remover outra camada de confiança do seu rosto. Passei meses a estudar o Cross, disse ele. As suas empresas, os seus contratos, as suas propriedades, os seus hábitos. Isso parece exaustivo. O dinheiro não o assusta. Perder território não muda as suas decisões. Pressão empresarial torna-o mais paciente, não menos. O veículo virou numa estrada paralela ao rio. Captei um sinal para o ramo sul e memorizei-o. Gavin continuou. Então notei em si. Virei-me para ele. Sou consideravelmente menos interessante do que os seus registros financeiros. Aparentemente não para ele. O meu estômago apertou-se. E Gavin olhou para o seu telemóvel antes de continuar. No inverno passado esteve doente 3 dias. O Cross moveu 2 reuniões e cancelou o jantar. Lembrei-me que Damien tinha afirmado que as mudanças de agenda eram não relacionadas. Quando o seu carro não pegou em fevereiro, um motorista chegou antes da assistência em viagem. O Luke é eficiente. O Luke segue instruções. Olhei de volta pela janela. Yards de carga estendiam-se atrás de nós sob o céu cinzento. Está a confundir responsabilidade profissional com apego pessoal. Foi o que pensei. Gavin recostou-se. Por isso continuei a observar. Não gostei dessas palavras. O Cross lembra-se quando sai do escritório. Ele nota quando perde o almoço. Ele muda reuniões quando precisa de tempo livre. As pessoas passam anos a tentar fazer esse homem ajustar a sua agenda. Você faz isso sem pedir. Pensei no café a aparecer na minha secretária durante tardes longas. Damien a fingir que tinha pedido demasiado. Um carro à espera embaixo durante tempestades de neve. As flores favoritas da minha mãe a chegar depois da cirurgia dela sem nenhuma indicação. Pequenas coisas, coisas silenciosas, coisas que eu tinha arquivado como coincidência porque Damien nunca lhes deu outro nome. O telemóvel de Gavin tocou novamente. Atendeu. Sim. A sua expressão apertou-se. Então usa outra conta. Silêncio. O que quer dizer que não vão processar. Terminou a chamada. Olhei para ele. Ainda pensa que sou a sua melhor alavancagem? É a única alavancagem que o fez mover-se tão rapidamente. Então talvez eu não seja alavancagem. Gavin franziu o sobrolho. O que mais chamaria isso? Olhei para o rio. Uma exceção. Às 9h56, o Luke descobriu a mesma verdade de uma direção diferente. Tinha estado a rever meses de inquéritos ligados a empresas associadas a Gavin. Pesquisas de propriedades, agendas de funcionários, padrões de transporte, questões de segurança. O meu nome aparecia repetidamente. O Luke mostrou os registros a Damien enquanto o carro deles continuava para sul. Mercer estava à procura de um padrão, disse o Luke. Ele verificou o seu dinheiro primeiro, depois as suas propriedades, depois as suas relações empresariais. Damien não disse nada. O Luke rolou mais para baixo. Depois disso, começou a observar a Rachel. A expressão de Damien ficou imóvel. Há quanto tempo? Pelo menos 4 meses. Apareceu outra página. Datas,
Alterações de agenda, o meu trajeto para o trabalho. Dias em que saí mais cedo. Dias em que Damien mudou reuniões. O Luke olhou para ele. Ele decidiu que você era a única pessoa pela qual fazia exceções. Damien olhou fixamente para o para-brisas. Ele tinha razão numa coisa. Qual coisa? A mão de Damien moveu-se brevemente em direção ao bolso onde estava a minha pulseira. A Rachel não faz parte do negócio. O Luke esperou. Damien olhou para o relógio. Restavam 21 minutos. Ela nunca fez. Na minha frente. O veículo virou em direção a um distrito de antigos terminais fluviais. Gavin acreditava ter descoberto a fraqueza de Damien Cross. Mas a fraqueza era algo que um inimigo podia usar para o controlar. O que quer que eu fosse para Damien, estava a começar a entender a diferença. Eu não era a coisa que o tornava mais fraco. Eu era a única coisa que ele nunca conseguira reduzir a um contrato, a uma agenda ou a uma regra. Às 10h02, o Luke recebeu uma mensagem que forçou Damien a escolher entre o homem que o traíra e a mulher que Gavin acreditava que podia usar contra ele. O carro deles estava a ir para sul, em direção aos antigos terminais fluviais, quando Luke olhou para o seu telemóvel. Encontramos o Thomas. Damien virou-se ligeiramente. Onde? Cabelo preto. Ele trocou de veículo uma vez, mas ainda o temos sob vigilância. Está a dirigir-se para um parque de estacionamento privado, perto do aeroporto. Damien verificou o relógio. Restavam 15 minutos. A que distância estamos do Thomas? Se voltarmos agora, talvez 25 minutos. Rachel. O Luke abriu outro mapa. O veículo de Mercer foi apanhado a dirigir-se para o distrito fluvial do ramo sul. Ainda não confirmamos o terminal. Damien olhou através do para-brisas. A chuva tinha diminuído para uma névoa fria. Então, continua a ir para sul. O Luke não se moveu imediatamente. O Thomas conhece 9 anos de operações internas, contratos, contas, agendas, nomes. Sei que se ele chegar ao aeroporto, podemos perdê-lo. A mão de Damien moveu-se em direção ao bolso onde estava a minha pulseira. Então, outra pessoa continua a vigiá-lo. Damien. O Luke raramente o desafiava 2 vezes. Naquela manhã, ele fê-lo. Este é o Thomas Grant, 9 anos. Damien finalmente olhou para ele. E a Rachel tem uma vida. O Luke ficou em silêncio. No distrito fluvial, saí do veículo de Gavin para o asfalto molhado. O terminal parecia mais antigo que o primeiro armazém. Tijolo desgastado, estruturas de carga enferrujadas, pilhas de contentores de carga. O rio Chicago movia-se para lá de uma cerca de aço sob o céu cinzento da manhã. Um número desbotado 14 estava pintado acima de uma baía de carga. Memories Ale. Gavin verificou o telemóvel novamente. Está quase sem tempo, disse eu. O Cross também. Ainda acha que o prazo pertence a ele. Os seus olhos ergueram-se para mim. Ele deu-me 1 hora. Damien não se dá a si mesmo prazos para coisas que não consegue controlar. A expressão de Gavin apertou-se. Parece notavelmente confiante para alguém na sua posição. A minha posição mudou 3 vezes esta manhã. A sua continua a piorar. O seu telemóvel tocou antes que ele pudesse responder. Virou-se. O quê? Silêncio. Não. Mantenha a conta aberta. Outra pausa. Então ligue de volta. Terminou a chamada e recebeu imediatamente outra mensagem. Lavei o seu rosto. Mais uma porta fechada. Devia preocupar-se menos com o meu negócio. O seu negócio é a razão pela qual estou num terminal fluvial. Ele olhou para o portão. Pela primeira vez, parecia menos interessado em controlar-me do que em calcular quantas opções restavam. Às 10h07, o telemóvel do Luke tocou novamente. Terminal 14, disse ele. Damien inclinou-se para a frente. Confirmado. Uma câmara de trânsito apanhou o veículo de Mercer a entrar há 4 minutos. Estamos a cerca de 3 quilômetros. Vai. O condutor acelerou dentro da velocidade do trânsito. Então outra notificação apareceu. O Luke leu-a e olhou para Damien. O Thomas está a mover-se novamente. A nossa gente pode continuar a segui-lo, mas se ele chegar ao complexo do aeroporto, isto torna-se mais difícil. Damien não se virou. Continua a segui-lo. Se o Thomas desaparecer, ele leva anos de informação consigo. Damien olhou para o relógio. Restavam 10 minutos. Então reconstruímos o que ele leva. O Luke olhou para ele. Reconstruiria tudo. A resposta de Damien veio sem hesitação.
se esse for o preço. Algures a norte de nós, Thomas Grant levava 9 anos de segredos de Damien em direção a um aeroporto. Algures a sul, eu estava de pé, ao lado de um homem que me tinha confundido com uma ficha de negociação. O Luke baixou o telemóvel. Cross ou Monroe? Damien olhou pelo para-brisas em direção ao rio. Rachel. Uma palavra, sem cálculo, sem negociação. Rachel. Quando Luke me contou sobre aquele momento mais tarde, entendi por que importava. Damien tinha passado a maior parte da sua vida adulta a construir sistemas concebidos para impedir que alguém o forçasse a fazer uma escolha. Gavin tinha finalmente conseguido. Ele tinha colocado o império de Damien de um lado e eu do outro. O que Gavin nunca entendeu foi que no momento em que Damien escolheu, eu deixei de ser alavancagem. Às 10h17, Gavin olhou para o relógio e sorriu como se o último segundo lhe pertencesse. O tempo acabou. Neblina fria pairava sobre o Terminal 14, enquanto o rio Chicago se movia para lá da cerca de aço. Olhei para o portão. Vazio. Gavin levantou o telemóvel. O seu empregador falhou. Não, disse eu. A sua hora terminou. O seu sorriso enfraqueceu. O telemóvel vibrou. Leu a mensagem. Depois chegou outra. Depois uma terceira. A sua expressão mudou com cada uma delas. Alguma coisa errada? Perguntei. Gavin ligou a alguém. Sem resposta. Tentou outro número. Atende. Nada. Uma terceira chamada conectou. Por que é que o acesso ao armazém foi cancelado? Ele ouviu. Então usa o terminal alternativo. Mais silêncio. O que quer dizer que terminaram o acordo? A chamada terminou. Observei-o a olhar para o ecrã. Era para isso que servia a hora, disse eu. Gavin olhou para mim. O quê? Damien não se deu 60 minutos para me encontrar. Ele deu-te 60 minutos para me devolveres antes que ele removesse todos os lugares onde pensavas que podias ir. Lux apareceram para lá do portão do terminal. 2 veículos escuros viraram na estrada de acesso molhada. O Luke saiu do primeiro. Damien seguiu-o. O seu fato carvão era visível sob um casaco escuro e a névoa assentou sobre os seus ombros enquanto ele caminhava em direção ao terminal. Ele não olhou para Gavin. Olhou para mim. Todo o resto tornou-se ruído de fundo. O rio, os caminhões, o frio, até o relógio. Damien parou a cerca de 6 metros de distância. Rachel. Apenas o meu nome, mas ouvi tudo o que ele nunca diria na frente de Gavin. Estou bem, disse eu. Os ombros de Damien baixaram ligeiramente. Gavin moveu-se entre nós. Está atrasado. Damien finalmente olhou para ele. Não, a hora terminou. Terminou. Gavin levantou o queixo. Então falhou. A expressão de Damien permaneceu calma. A hora nunca foi minha. Silêncio instalou-se no pátio de carga. Damien continuou. Era tua. Gavin franziu o sobrolho. Os seus parceiros de transporte suspenderam o serviço. Os seus acordos de armazém estão a ser revistos ou terminados. O proprietário deste terminal revogou o seu acesso e autorizou as autoridades a entrar na propriedade. O Luke já forneceu as informações relevantes sobre a detenção da Rachel às autoridades competentes. Gavin olhou para o Luke. O Luke segurou o telemóvel ao lado. Eles estão a caminho. Gavin olhou em volta como se os próprios edifícios o tivessem traído. Fez tudo isso por uma secretária? Os olhos de Damien voltaram para mim. Ainda acha que essa é a parte importante. Gavin não disse nada. Damien estendeu uma mão na minha direção. Ele não me ordenou que avançasse. Não disse a Gavin para se mover. Simplesmente esperou. Isso importava. Dei a volta a Gavin e caminhei em direção a ele. 15 pés, 10, 5. Conseguia ver a ponta da minha pulseira prateada na mão aberta de Damien. Então o vento mudou. Um guincho metálico soou acima de nós. Olhei para cima. Um antigo painel de manutenção sob o toldo de carga soltou-se e abriu-se para fora. Damien estava diretamente por baixo dele. Damien, move-te. Ele olhou para mim em vez de para cima. Alcancei a sua manga e puxei-o 2 passos para o lado. O painel caiu no asfalto molhado atrás de nós com um estrondo metálico agudo. Damien olhou para ele, depois para mim. O Luke suspirou a vários metros de distância. Disse-me para não correr riscos desnecessários, disse eu. Pela primeira vez naquela manhã, Damien quase riu. Lembrou-se? Lembro-me de tudo.
É literalmente o meu trabalho. A sua expressão suavizou. Abriu a mão. A minha pulseira repousava na sua palma. Deixou isto. Esperei que percebesse. Percebi. Ele colocou-a cuidadosamente na minha mão. À distância, sirenes aproximavam-se pelas ruas industriais. Damian olhou para Gavin, depois de volta para mim. O que quer fazer, Rachel? A pergunta surpreendeu-me mais do que a sua chegada. Ele tinha passado 1 hora a mover contratos, empresas, favores e pessoas por Lisboa para chegar a mim. No entanto, quando finalmente esteve perto o suficiente para decidir tudo por mim, não o fez. Fechei os dedos à volta da pulseira. Quero ir para casa. Damian acenou uma vez. Então vamos para casa. Enquanto caminhávamos em direção ao portão, entendi o que Gavin nunca tinha entendido. O poder de Damian não se provava por quantas portas ele conseguia fechar. Provava-se pela porta que ele deixou aberta para mim. Na segunda-feira seguinte, voltei à Torre Cross às 8h37 da manhã e descobri que Damian tinha removido a minha secretária. Durante vários segundos, fiquei simplesmente parada em frente ao seu escritório, a olhar para o espaço vazio onde trabalhei durante 4 anos. A minha cadeira tinha desaparecido. O meu móvel de arquivo tinha desaparecido. Até a pequena lâmpada que tinha comprado porque a iluminação de cima me dava dores de cabeça tinha desaparecido. O Luke passou carregando 2 pastas. Não entre em pânico. Olhei para ele. É uma coisa alarmante para dizer antes do café. Entre. Empurrei a porta do escritório de Damian. A luz do sol da manhã espalhava-se pelo chão de madeira escura, substituindo a chuva cinzenta que tinha coberto Lisboa 4 dias antes. Damian estava de pé junto às janelas, num fato carvão, uma mão no bolso, a observar a cidade abaixo. A minha pulseira prateada estava de volta ao meu pulso. Gavin estava agora a lidar com as consequências das suas escolhas através das autoridades competentes. Thomas Grant tinha sido localizado antes que pudesse sair de Lisboa, e o que quer que restasse daquela traição pertencia a Damian, a Luke e aos investigadores apropriados. Eu não tinha interesse em carregá-la comigo. Damian virou-se. Os seus olhos percorreram o meu rosto como se estivessem a verificar se eu estava realmente ali. Como está? Perguntou-me ontem. Evitou responder ontem. Estou melhor. Melhor é vago. Ensinou-me bem. A sua boca quase se moveu. Quase. Então notei um envelope grosso na sua secretária com o meu nome escrito na frente. Opções. Abriu. Dentro estavam os detalhes de um novo apartamento com segurança melhorada, licença remunerada, um motorista privado, medidas de segurança profissionais e apoio financeiro suficiente para me permitir começar noutro lugar, se escolhesse. Li a primeira página 2 vezes. Está a despedir-me? Não. Então desenvolveu uma forma extremamente cara de incentivar a exploração de carreira. Rachel, a sua voz suavizou. O que lhe aconteceu, aconteceu porque alguém queria acesso a mim. O que me aconteceu, aconteceu porque Gavin fez uma escolha e Thomas o ajudou. Essa distinção não remove o risco. Coloquei os papéis na sua secretária. Está a fazer isso outra vez. Damian franziu o sobrolho. A fazer o quê? A decidir o que acontece comigo. Silêncio. Esse silêncio era diferente dos que ele usava em reuniões. Não havia poder nele, apenas reconhecimento. Damian olhou para as janelas. Sei como proteger o que controlo, disse ele. Negócios, propriedades, informação, sistemas, pessoas que entram voluntariamente no meu mundo conhecendo as regras. Os seus olhos voltaram para os meus. Você nunca concordou com essas regras. Não. E tratei de a proteger como mais um problema que podia resolver sem perguntar o que você queria. Cruzei os braços. Parece surpreendentemente autoconsciente. Não se habitue. Sorri apesar de mim. Então toquei no envelope. Pergunte-me. Damian hesitou. Quer ir embora? Não. Quer segurança adicional? Segurança razoável. Defina razoável. Não uma escolta quando compro mercearia. 2 pessoas. 1. 2. 1. E o Luke pode fingir que não está a vigiar-me. Da soleira da porta, o Luke diz. Ouvi isso. Olhei para ele. Bom. Damian realmente sorriu. Pequeno. Real. Então lembrei-me por que tinha entrado. Onde está a minha secretária? Damian acenou para o lado mais distante do escritório. Perto das janelas,
Ficava uma nova secretária com o meu computador, ficheiros, lâmpada, calendário e café arranjados exatamente como eu gosto, separados da sua secretária. Dentro da mesma sala, olhei para ele. Mude-me para cá, apenas se quiser ficar. Para palavras, foi tudo. No entanto, importavam mais do que o apartamento, o motorista ou todas as portas que Damien tinha fechado em Lisboa. Caminhei até a minha secretária e sentei-me. Então verifiquei o relógio. Está 37 segundos atrasada. Contou. É literalmente o meu trabalho. Ele abanou a cabeça e voltou para sua secretária. Lá fora, as janelas, Lisboa movia-se sob o sol da manhã. Damien Cross podia fazer negócios mudarem de direção com uma chamada telefônica. Podia fazer pessoas poderosas reconsiderarem decisões sem levantar a voz. Eu tinha visto o que acontecia quando alguém o forçava a escolher entre o seu império e eu, mas nada disso era a razão pela qual voltei. Ele podia fazer uma cidade inteira mover-se por mim. A coisa mais difícil que alguma vez lhe pedi para fazer foi ficar parado e deixar-me escolher.